Olá, começa agora mais um 30 Minutos. O programa é produzido pelo curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje vamos tirar dúvidas a respeito de imposto de renda e reforma da Previdência. Para esclarecer essas questões, está aqui o advogado tributarista Brasil Salomão. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa noite. Para começar, vamos falar a respeito de imposto de renda. Por que pagamos esse tributo ao governo? Desde que a humanidade se organizou em grupos familiares, se percebeu que havia especializações. Um saía para caçar, outro saía para pescar, outro para pegar fruta, outro tomava conta da caverna. Se aquele que caçasse só ele comesse, não era possível. Então o conceito de imposto vem nessa ideia de cada um contribuir com um pouco daquilo que sabe fazer para dividir com todos. E com isso se deu origem ao sistema tributário de hoje. Ele foi evoluindo e hoje ele é regrado, mas sempre dentro desse princípio, que alguém tem que contribuir com a sua capacidade de produzir. Muito obrigada. Olá, doutor Brasil, meu nome é Wagner. Eu gostaria de saber quem deve declarar o imposto de renda. Wagner, esse ano de 2017, para declarar os rendimentos de 2016, todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.560 ou isentos e tributados exclusivamente na fonte até R$ 40.000, ou que em qualquer outra forma de atividade onde tenha entrado algum ingresso ou patrimônio atinge o valor de R$ 140.000. Todas essas pessoas são obrigados. O produtor rural, se o seu faturamento for superior a 140 mil anuais. Olá, doutor Brasil, meu nome é Felipe. Eu gostaria de saber se uma pessoa com doença grave fica isenta de pagar um imposto. Felipe, a pessoa que tem algumas doenças graves descritas na lei, eu não posso alegar qualquer doença, a lei elenca especificamente quais casos são dispensados. Mas se essa pessoa, mesmo tendo o benefício de não pagar o imposto sobre a renda, exercer alguma atividade que não tenha dependência da sua fragilidade, da sua doença, sobre essa outra receita ele tem que pagar o imposto sobre a renda. Olá, doutor Brasil. Meu nome é Natália. Eu gostaria de saber se o dinheiro aplicado na poupança também deve ser declarado. Natália, todas as aplicações bancárias, seja poupança, investimento, previdência, tem que ser declarado. Todas, sem exceção. Doutor Brasil, meu nome é Luan e eu gostaria de saber até que idade os filhos são considerados dependentes para o imposto de renda. Até 21 anos, se não estiver estudando. Se estiver fazendo curso superior, Luan, ou então curso técnico até os 24 anos. Doutor Brasil, os pais e as mães podem entrar como dependentes? Podem perfeitamente. Pai, mães, avô, bisavô, pode ser dependente. Nessa linha reta, todos podem ser dependentes. Olá, doutor Brasil, meu nome é Luiz Fernando. Eu gostaria de saber o que acontece com a pessoa que não declara imposto de renda. Se ele satisfaz aqueles requisitos, Luan, que ele era obrigado, ele será cobrado da Receita com multa e com juros de 1% ao mês. Olá, doutor Brasil, meu nome é Leandro. Eu gostaria de saber o que acontece se a pessoa declarar e depois ela perceber que houve erros na declaração. Leandro, o contribuinte tem o prazo de 5 anos para fazer a correção. Antigamente, até o ano passado, quando eu fazia a correção, o meu prazo de multa ou não multa por atraso começava do período anterior. Agora, o prazo para declaração e para multa começa do dia que eu pedi a retificação. Olá, doutor Brasil, meu nome é Pedro e eu gostaria de saber se aquele que é contratado com carteira de trabalho, mas também possui uma empresa, ele deve declarar 2 vezes? Não, ele faz uma declaração única, colocando os rendimentos de uma ou outra atividade, ou de tantas quantas forem geradoras de renda. Olá, doutor Brasil, meu nome é Misael e eu gostaria de saber se alguém comprou um bem, mas não colocou em seu nome, mesmo assim ele deve declarar? Deve declarar, só que ao invés dele declarar um automóvel, uma casa ou um terreno, ele declara direitos sobre um automóvel, sobre um terreno. Ele declara direitos sobre aquilo que ele comprou e ainda não está documentado. Olá, doutor Brasil. Meu nome é Bruna. E no caso de quem recebe herança, também deve declarar? Deve declarar como rendimento não tributável. Tem um lugar específico na declaração, é item 14, entra como rendimento não tributável.
Doutor, qual que é o prazo final para a declaração? Em 2017, é dia 28 de abril, referente aos ganhos de 2016. Doutor, o que acontece quando a pessoa cai na malha fina? Toda vez que eu pratico atos na vida empresarial, social, familiar, esses atos se envolvem em circulação de dinheiro ou de bens, são comunicados à Receita. Então, se eu compro uma casa, o cartório comunica a Receita. Se eu compro um carro, a empresa é obrigada a comunicar a Receita. E compras superiores a um determinado valor, o comerciante é obrigado a comunicar. Esses dados ficam armazenados na Receita e não são vistoriados por ninguém. Mas se eu cometo algum ato que é um sinal exterior de riqueza, pela legislação brasileira, por exemplo, uma viagem ao exterior, ter carro importado, ou movimentação financeira muito grande, toda movimentação acima de R$5.000, o governo é comunicado dessa movimentação, aí a Receita é dado um start, todos aqueles dados que estão arquivados lá, compra de carro, veículo, etc., vem à tona e alguém vai fiscalizar se é compatível com o que foi declarado. Se não for compatível, a diferença do imposto vai ser cobrado com multa, com juros, correção monetária e às vezes até com sanções mais graves de processos crimes, etc. Sim. A pessoa pode parar na cadeia se não pagar imposto? Olha, é muito difícil acontecer isso. Só nos casos em que o fisco consegue provar que houve fraude, que houve má-fé, é que pode ser aberto um processo criminal. São coisas raras, mas há previsão legal. Por que isso é muito difícil? Por culpa do próprio governo. Nós tivemos só em 2016 4.800 leis tributárias. Então não é difícil fazer a defesa que eu cometi aquele desacerto, ainda me beneficiando tributariamente, em função da mudança muito rápida da legislação. E a justiça brasileira tem reconhecido isso como um argumento válido. Então, só se o fisco conseguir provar que realmente houve má-fé e fraude, senão não há prisão. Muito obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já falando sobre as mudanças da reforma da Previdência. Cântico Negro, José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces. Estendendo-me os braços, seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Há nos olhos meus ironias e cansaços. E cruzo os braços, e nunca vou por aí. A minha glória é essa, criar desumanidades, não acompanhar ninguém. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos. A ir por aí. Se vim ao mundo, foi para desflorar florestas virgens. E desenhar meus pés na areia inexplorada. O que mais faço não vale nada. Como, pois, serei vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragens para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas nossas veias sangue velhos dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos e as torrentes, e amo os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes pátria, tendes tetos, tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto como um facho a arder na noite escura. E sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai e todos tiveram mãe. Nasci do amor que é entre Deus e o diabo. Há que ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições e ninguém me diga: vem por aqui. Não sei por onde vou.
Sei que não vou por aí. Até onde você iria para saber mais? Para ter novos conhecimentos? Para ter plenas convicções? Vá para um lugar onde as pessoas apoiam você, acreditam em seus sonhos, onde além da teoria se aprende na prática. Um lugar onde todo mundo pensa e faz. Então faça melhor, faça agora. Vá além, faça Barão. Processo Seletivo 2017. Bolsas especiais para o primeiro semestre. Trecho do soneto O Amor é o fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com que nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Voltamos com o último bloco do 30 Minutos e hoje estamos recebendo o advogado tributarista Brasil Salomão, que agora vai esclarecer a reforma da Previdência. Doutor, para continuar nossa conversa, me tire uma dúvida. Qual que é a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem? Atualmente, 65 anos para homens, 60 para mulheres, mas dependendo também do tempo de contribuição. Poderá aposentar com essas idades, 65 e 60, mas dependendo do tempo de contribuição, o valor da aposentadoria será muito pequeno. É proporcional ao tempo de serviço e à idade do cidadão. Muito obrigada. Doutor Brasil, com a reforma da Previdência, qual que é a idade mínima para homens e mulheres? O projeto originário do governo fala em 65 anos para mulher e para homens, do mesmo tempo para os dois, mudando então um conceito que tem desde 1930, diferenciando os sexos. Com algumas razões, a mulher geralmente tem mais de uma atribuição além de trabalhar fora, nos tempos modernos. Agora, as propostas que já surgiram no Congresso Nacional para mudar o projeto originário, levam dos homens para 70 anos e mantém a mulher com 60 anos. Tem outra que o homem com 65 e a mulher com 60. O governo já disse que vai vetar, que ele vai insistir nos 65. Mas o que nós temos hoje, no projeto de lei da reforma, é 65 para todas as pessoas, menos para servidores públicos e militares. Doutor Brasil, a reforma na Previdência Social é necessária? Olha, Misael, é necessária, mas houve um foco muito grande no projeto do governo, atingindo a classe média para baixo. E o que não é justo num país onde 65 pessoas e empresas detêm 90% da riqueza nacional. Seria melhor dirigir a tributação para esses conglomerados com grande poder de pagar impostos do que criar dificuldades para quem trabalha via de regra assalariado ou pequenos empresários. Então, ela é necessária a reforma, mas parece que foi dirigida para tomar de quem tem menos em detrimento da população da classe média e as inferiores. Doutor Brasil, como que é organizada a Previdência Social? A Previdência Social no Brasil é previdência social
e assistência social. Previdência na área da aposentadoria, assistência, saúde, pensões, viuvez, acidentes de trabalho, etc. Os dois núcleos estão no mesmo capítulo na Constituição Federal. A regra é que seria um sistema de mútuo, onde eu aplico hoje, quem recebe a aplicação investe para que aquilo gere rendimento, para que no futuro possa devolver e assegurar. Só que, a partir da construção de Brasília, houve um total desorganização no Estado, algumas categorias foram muito beneficiadas e não consegue se aplicar. Então, hoje, o que se recolhe no mês é para pagar o mês com algum aporte ainda do governo. Rompeu-se o princípio básico da Previdência e da assistência social, que é o processo de mútuo. Não temos hoje uma organização que permita garantir no futuro. Talvez por isso a reforma, mas não como foi dirigida ao Congresso. Doutor Brasil, dependente de uma aposentadoria ou benefício anterior, poderá acumular aposentadoria? Atualmente pode. Com a reforma, esse direito é extinto. Por exemplo, sou casado, eu sou aposentado, minha mulher é aposentada. Se eu falecesse hoje, ela receberia 75% da minha aposentadoria, mais a dela, considerando que as despesas continuam acontecendo. Com a reforma, absurdamente, essa acumulação de benefícios, que é da família, que é uma instituição que deve ser protegida pelo Estado, deixa de ser pago, vai ficar apenas com aquela pessoa poderá optar por uma ou por outra, mas não poderá mais acumular as duas. Atualmente eu também posso acumular um benefício decorrente de um acidente do trabalho e eu volto ao trabalho e consigo me aposentar. Hoje é possível acumular esses dois benefícios. Com a reforma também já não será possível. Doutor Brasil, quais são os critérios utilizados para propor a reforma da Previdência? Caixa estourado, não há dinheiro para garantir a segurança. A geração nova dos senhores que está entrando hoje vai trabalhar para que hoje os mais velhos, como a minha geração, estejam recebendo. Mas não há garantia de que esse processo vai se reproduzir. A perspectiva que existe é que o sistema hoje não vai permitir a continuidade da aposentadoria. O foco dela é que está errado, mas ela é necessária para garantir alguma continuidade. Será um mal menor fazer a reforma como desejado pelo governo, mas algo muito mais adequado poderia ser feito. Doutor Brasil, o que acontecerá com aqueles que, nas regras atuais, já estão próximos de se aposentar? O projeto originário da reforma prevê um amortecedor dependendo do tempo que falta para eu me aposentar. Se eu ia me aposentar com 50 anos e vou agora passar para os 65, é dado um benefício de redução se eu não quiser esperar os 65. O nome não é amortecedor, mas existem regras criando degraus do tempo de serviço, de quanto eu vou perder se eu não chegar até os 65 anos. Esse trabalho foi bem feito, foi copiado de uma legislação europeia, parte da canadense, e é um bom amortecedor. O que está errado é o princípio geral de se atingir apenas camadas menos favorecidas da população. Doutor Brasil, como a pessoa pode saber se é melhor se aposentar por idade ou por tempo de trabalho? Aí só fazendo uma simulação caso a caso. Tanto a própria Previdência Social, se entrar no site, permite fazer esse cálculo. Vai depender dos cuidados que eu tive de guardar ou de investir, de recolher um valor maior e do tempo com que eu entrei no serviço. Por exemplo, antigamente podia registrar com 12, depois 14 anos. Os meus filhos passaram a trabalhar no escritório, trabalhavam mesmo, meio período, porque estudavam. Então, eles com 14 anos, hoje já têm 50, 52, eles já têm um tempo longo de aposentadoria. Vai depender de fazer o cálculo hoje, não depois da reforma, de qual opção pode ser a melhor. Doutor Brasil, e os políticos e os servidores públicos, eles vão seguir as mesmas regras que os demais trabalhadores? Para os servidores públicos é uma força muito grande já no Congresso, porque a reforma atinge, se dirige também aos servidores públicos. Mas ela excluiu os militares. Os militares têm uma série de benefícios, sobretudo em nível de aposentadoria, que ninguém hoje tem semelhante. Talvez alguns órgãos do Itamaraty tenham. Então, esse é um reclamo popular.
Mas o que se percebe é que o governo, embora prometa que depois fará também a reforma da Previdência para os militares, parece que o governo está inseguro e refém de uma possível manifestação adversa das forças. Como nós, recentemente, aí há 30, 40 anos, vivemos e sofremos uma ditadura militar que derrubou o governo, porque eles estão armados e o civil não, nós não sabemos se haverá essa extensão. No momento, são grandes beneficiários de grandes atividades, sem discutir a validade ou não das Forças Armadas. Acho que numa época em que se tem, por milhões de quilômetros, se consegue atingir terceiros, me parece que uma Força Armada terrestre como a nossa tenha qualquer significado. Mas, de qualquer forma, nós temos Forças Armadas e que elas são protegidas de uma maneira muito grande, como o servidor público. A minha aposentadoria, por exemplo, é da grande maioria, 98% da população, é muito reduzida quando completa o tempo de serviço. Ninguém aposenta no integral. O servidor público, atualmente, o federal ainda aposenta com integral. No estado de São Paulo já não aposenta mais, o funcionário público paulista já tem uma redução quando aposenta. O sentido dessa redução foi fazer com que não se aposentasse muito moço, estendesse mais tempo de serviço, gerando economia para a Previdência. Mas o servidor público, ele está referido na reforma da Previdência. Se vai passar como o governo quer, isso vai depender muito de um Congresso Nacional. Agora, os políticos sempre serão beneficiados com aposentadorias muito grandes, poder judiciário com aposentadorias muito grandes. Doutor Brasil, o senhor aconselha a fazer aposentadoria privada? Olha, é muito pessoal o critério de cada um. Primeiro que não se tem as experiências históricas desse país em previdência privada são péssimas. As grandes empresas, a Prudência, a Capitalização, aquelas que os militares da Revolução de 64 criaram, GBOEX, etc., carteira militar, todas faliram e ninguém recebeu absolutamente nada, mesmo tendo aplicado 30 anos, 40 anos. Nós não temos certeza se as instituições bancárias hoje extremamente sólidas vão estar vivas daqui a 30 ou 40 anos. Nós assistimos nos últimos anos uma série de bancos brasileiros que faziam previdência privada quebrarem. Bamerindos, porque a família toda morreu num acidente de avião, Cominde, que era pessoas altamente ligadas à política nacional, Banco Nacional de Minas Gerais e uma série. Então, vai depender muito da crença de cada um de que aquilo seja seguro. A Previdência Pública ainda é hoje, apesar do déficit dela, com a reforma, ela ainda pode ser um ponto mais seguro de garantir a aposentadoria. Doutor, quem as pessoas devem procurar em caso de dúvidas? Devem se dirigir primeiro a próprios postos da Previdência Social. Se não se sentir seguro com a resposta, deve procurar uma assessoria de escritórios de contabilidade ou escritórios de advocacia que são especializados nesse assunto. Eu fico à vontade para falar escritório de advocacia, porque o nosso escritório onde eu trabalho não opera com a Previdência Social. Mas há em Ribeirão, como em toda a cidade, escritórios altamente especializados. Se a pessoa não tiver recurso para o contador ou para o advogado e não conseguir fazer para pagar só com o êxito do resultado, ele pode procurar as defensorias públicas, tanto as estaduais como as federais. E alguns municípios também existe defensoria pública que pode ser procurado. Em Ribeirão Preto, algumas faculdades de direito têm postos de atendimento para as pessoas com menor recurso econômico. Também podem ser procurados, eles têm atuado nesse sentido. Doutor Brasil, eu gostaria de saber também quando que é bom se aposentar antes do tempo e quando não é. Olha, sempre será melhor com a maior idade possível. É melhor do que o tempo de contribuição. Como o cálculo é de mútuo, quanto mais tempo eu contribuir, maior e melhor será a aposentadoria. Doutor Brasil, o papo foi ótimo, gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria de agradecer a presença também dos meus colegas do curso de jornalismo e, é claro, você de casa. O 30 Minutos de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais um assunto interessante para você. Até lá. Tchau, tchau.